Olá, sétimo ano! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, na nossa primeira videoaula de português, vamos falar sobre alguns gêneros textuais. Ih, prof, esse papo de texto deve ser tudo complicado. Nada disso. Vocês vão ver que não é difícil como parece. Sem mais delongas, vamos começar com o seguinte pensamento. Bom de papo não é o que fala muito, mas é o que tem o que falar. O que vocês acham? Essa afirmação é verdadeira? Bom, essa frase quer dizer que falar bem é saber falar, é ter uma fala consistente, com propriedade. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo, pois estamos falando do gênero textual editorial. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm a finalidade de convencer o leitor a partir de argumentos consistentes. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo expressar a opinião de um jornal ou revista a respeito de um assunto da atualidade. Possui intenção de esclarecer ou alertar os leitores, persuadi-los, modificando seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. Que tal um exemplo? Água, violência e indecência. O Maranhão é como um país à parte do Brasil, um país sem rede de esgoto, um país sem água e sem segurança pública. Um país sem banheiros, se é possível acreditar que esse tipo de situação ainda possa persistir. Um país cujos indicadores sociais, as aferições de pobreza e abandono das classes menos favorecidas, nos remetem aos princípios de um século que já passou. Bem, podemos afirmar que no parágrafo lido, há informação de que o estado do Maranhão sofre em vários aspectos, principalmente com a falta de água. Mas essa informação é passada com a opinião do autor, quando ele diz, por exemplo, que o Maranhão é como um país à parte do Brasil. Sendo assim, podemos afirmar que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Ficou fácil, não? Tão fácil que você pode produzir um. Isso mesmo, treine. Escolha um assunto atual e escreva sobre ele. Ah, não esqueça de apresentar a sua opinião sobre o assunto escolhido, ok? Agora, me responda uma coisa. Quem já usou um caderno como diário, escrevendo tudo sobre o que acontecia no seu cotidiano? Pois esses textos fazem parte do gênero textual diário. Lembrando que todos os textos, sejam eles orais ou escritos, possuem algumas características específicas que permitem a sua classificação em determinado gênero textual. O diário é um dos gêneros textuais que faz parte da nossa vida. O diário é um dos gêneros da chamada literatura autobiográfica, no qual são relatados acontecimentos cotidianos a partir de um ponto de vista pessoal. Trata-se de um texto escrito em linguagem informal, com o registro da data e de caráter confidente, sendo que o próprio escritor costuma ser o destinatário. Geralmente, o diário é escrito em primeira pessoa e, dependendo de sua função, pode ser utilizado como algo público, privado, comunitário ou pessoal. O diário pode ser real ou fictício. Pode conter ou não assinatura. Apresenta a sinceridade de quem escreve o texto. Pode ser escrito em períodos curtos ou longos.
As páginas apresentam a data em que o texto foi escrito. Texto em primeira pessoa. Pode ou não ser dirigido a alguém. O texto diário é formado pelas seguintes partes: vocativo, data, desenvolvimento e assinatura. É comum iniciar o texto com o vocativo, meu querido diário, pois não será direcionado a uma pessoa específica. Ufa! Que legal esse gênero textual, não? Vamos ver um exemplo? Querido diário, mamãe deu aquela ordem de novo. Já pra cama, mocinha. Desliga a televisão. Eu não concordo com essa mania dos pais de quererem comandar os horários dos filhos dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo e se for dormir tarde, posso perder a hora. Conversa de mãe. Eu nunca cheguei atrasada na escola. Além disso, sou muito responsável e não é todo dia que eu quero dormir tarde. Mas minha mãe é dura na queda. Ela tem argumento para tudo. Diz que quando eu durmo tarde, acordo mal-humorada. Tomo café correndo e acabo ficando com sono na escola. E tem mais. Diz que toda criança tem necessidade de pelo menos 8 horas de sono para recuperar o corpo e crescer. E ainda fala, dormir bem é bom para a memória. Queridíssimo diário, eu tenho culpa se passo um montão de programas legais depois das 10? Na minha opinião, os pais deveriam deixar os filhos se responsabilizarem mais pelas suas vidas. Seria bom se eles parassem de pensar que a gente é grande para umas coisas e pequena para outras. Boa noite. E aí? Bem bacana, não? Ao registrar os acontecimentos do seu dia a dia, você estará desenvolvendo a sua escrita. Legal, né? Agora, vamos falar sobre um gênero textual que com certeza você conhece, mas não sabia que se trata de um gênero textual. O blog. Isso mesmo, representado por uma página da internet, na qual o blogueiro, a pessoa que escreve, registra suas ideias, sentimentos, fatos ligados à vida pessoal, expõe algum trabalho realizado, como por exemplo, sua professora pode possuir um blog e nele divulgar todos os seus trabalhos. Os assuntos que são retratados no blog costumam variar, indo desde o relato das experiências pessoais até piadas, fotografias, notícias, novidades ligadas à vida social, enfim, sobre tudo que se pretende produzir. Alguns blogs deixam de ser pessoais e passam a ser comunitários, revelando assim as experiências de um grupo de pessoas. É como se você e todos os craques de futebol de sua escola resolvessem criar um. Já imaginou como seria interessante? Caso isso aconteça, todas as pessoas que acessarem terão a oportunidade de conhecer as novidades e até fazer comentários sobre o assunto. Que tal vermos um blog? Blog Chico Rei, Seu Madruga, as melhores profissões do Seu Madruga. No Dia do Trabalhador, vamos desfazer uma das maiores injustiças da cultura pop. Seu Madruga é sim um sujeito batalhador, ainda que abençoado com o dom da malandragem. Por Vitor Viseu, 30 de abril de 2020. 4 minutos de leitura. Gostaram? Para finalizar, podemos dizer que no blog as postagens aparecem de forma cronológica e muitas vezes estão divididas em meses e anos de publicação. A pessoa ou grupo que pretende criar o blog pode personalizar o ambiente virtual conforme sua finalidade. No blog do exemplo, você poderá encontrar informações sobre filmes, séries, literatura e até sobre viagens. As imagens, cores e letras são escolhidas pelos donos do blog. No cabeçalho é indicado o nome do blog e pode surgir um breve resumo sobre ele. Geralmente, o texto postado
fica centralizado e nas laterais aparecem o perfil do autor, os contatos e as postagens em ordem cronológica. Os artigos dos blogs podem ser assinados pelo autor e abaixo de cada postagem aparece a data e o horário em que foi realizada, conforme vimos no exemplo. Está lá, 30 de abril de 2020. Podemos dizer que o blog é uma espécie de diário online. Interessante, né? Que pena, galera! Ficamos por aqui. No entanto, você tem OE e os podcasts com muito mais informações. Um beijo e um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula.